Um inscrito colocou uma tese aqui, muito perfeita, né? Pra gente aprender. Então, vocês que estão em casa, hoje vai aprender sobre essa pauta muito interessante, chamada pauta dos pensamentos. Vai dando like, todo mundo, porque nós vamos daqui a pouco. Já está. Certo? Dando like, gente. Dando like, compartilhando. Vambora. Dando like, compartilhando. Bora. Like e compartilha. Interessante o tema de hoje. Agora mesmo lembrei de senhor, é verdade. Eu também amei, Lavi. Eu sou o grande Deus que fechou a boca dos leões na cova de Daniel. E ao gigante derrotei com a pedrada que mandei Davi atirar. Eu estava na fornalha e lá Vamos, dentro gente, eu like no vídeo. caminhava como os 3 jovens judeus. Mas eu era o quarto homem que o fogo não consome. Sou o mesmo Deus. Eu abro portas onde não há porta. Abro caminho no meio do mar. Se as ondas vêm a Vamos, gente, compartilhe, vambora. e sobre as águas te faço andar. Se o vento contra ti se enfurecer, Boa, Rafael, tudo bem? estendo a mão e o faço parar. Eu sou Eu acho o irmão um dos mais inteligentes conhecedores da Bíblia. Obrigado, irmão. Noite e dia, nunca deixarei só. pois quem em mim confia tem sempre ao seu redor os meus Anjos guerreiros, eu sou o Deus de Elias, de Isaac e Jacó. Reinando noite e dia, não te deixarei só, pois quem em mim confia, tem sempre ao seu redor os seus anjos guerreiros. eu Amém? abro portas onde não há portas, abro caminho no meio do mar. Se as ondas vêm a calma tem Gabriel, vambora. e sobre as águas Eu posso andar, eu sinto os convites de conhecer. Tô com uma alegria, maravilha, Gabriel. eu sou o Deus de Elias, de Isaac e Jacó. De guardo noite e dia, não te deixarei só. Amém, irmãos, que bênção, né? Vamos lá. Igreja, vamos hoje aprender algo muito sério. E eu acho que um dos temas principais. Quem tem essa dúvida aqui? Será que Deus ele vai julgar nós pelos pensamentos? E aí? Vai ser difícil explicar isso aí. Eita, vai ser muito difícil explicar isso, meu Deus do céu. Oh, filho, tem sempre ao seu redor os teus anjos. Alguém consegue explicar isso? Vamos lá. Vamos então. Todo mundo já deu like, já compartilhou. Então o pessoal tá meio difícil vir hoje, né? Mas vamos embora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Salmos 139. Todo mundo abre aí. Quem tá com a Bíblia na mão? Hein? Não, hoje não é sobre os 4 cavaleiros, não. Hoje é sobre os pensamentos.
Os quatro cavaleiros, a gente tem que fazer uma sintonia novamente de ensino, porque os quatro cavaleiros ele bate juntamente com as circunstâncias do final das sete trombetas. Então, é uma coisa muito complicada de vocês. Todo mundo, então, Salmo 139, 1, 2. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me cedo e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Bom, vamos lá? Aperte o cinto, então. Todo mundo apertando os cintos. Bora? Bora? Bora. Perfeito. Irmãos, estamos penetrados diante de uma acusação todos os dias. Essa acusação que nos atormenta, essa acusação que nos atinge e essa acusação que nos faz carregar dentro de nós, às vezes, uma culpabilidade. O que é uma culpabilidade? Quando nós sabemos que nascemos a um dever de mudança de hábitos, de comportamento. É claro e evidente que essa mudança de hábitos e comportamento que dá a nós a origem da culpabilidade é realmente, essa mudança não é uma mudança fácil de se lidar. Porque, todavia, nós somos voltados ao banco dos réus todos os dias como pecadores, homens, mulheres, jovens, que se afastaram de Deus através de uma descendência de pecados. Então, todo homem, a Bíblia diz que não há um justo sequer. E todos os dias os homens extraviam a sua mente e colocam ela para praticar o mal. Então, por esse motivo, nós temos essa culpabilidade interna dentro do pensamento e dentro do coração, que está latejando e lateja dentro de nós. Davi está falando algo muito interessante. Ele está falando que Deus sonda e que Deus conhece. O que é sondar? Sondar é visitar. Sondar é espiar. E conhecer. Somente conhece alguém que te sondou. Então, todavia, nós sabemos que trabalhamos com duas artes, com dois sistemas, o de pensar e o de agir. O agir só vai acontecer em ações, depois dos pensamentos, quando desce para o coração. Então a mente cria, o coração recebe o que a mente criou e vai para ações. É muito forte. Vou parar por aqui. Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Eita, é fácil ensinar com Jesus, né? Parece que eu sou um doutorado da Bíblia. É o Espírito Santo, aleluia. Todos estão entendendo? Diga amém. Então, a arte de você pensar, ela vem transformando aquilo que o coração vai aceitar ou rejeitar. Então, pensou, consumiu sobre o seu peito e elevou sobre as ações do corpo. Isso vem a arte de pensar. Portanto, meus irmãos, quando Paulo, em Hebreus capítulo 3, se você quiser ler lá, ele fala naquele texto que era para que a gente fixasse os nossos pensamentos em Jesus. Então, por que ele falava isso? Ao ponto dele querer e também almejar a mente de Cristo. Então, ele queria ter a mente de Cristo e diz em Romanos, em Hebreus, desculpa, capítulo 3, verso 1, que era para fixar. Quem quiser acompanhar a Bíblia, pode fixar a mente em Cristo. E essa, né, e nessa questão disciplinar, de você ter uma reação de pensamento em Cristo, não é para qualquer um e não é fácil. Então, o que Paulo está falando? Ele está dizendo, cuidado, que realmente Deus pode condenar os pensamentos. Deus está falando, ele está colocando em uma pauta que Deus pode sim condenar os seus pensamentos. Por isso que pensar em matar, você já matou. A consumação do ato. Mas como controlar os pensamentos? Calma que a gente vai chegar lá. Né? Então, o que é essa mente de Cristo? Qual que é essa veracidade?
Qual que é essa intenção? Por que pensar? É claro, meus irmãos, que existe dentro da mente humana uma guerra espiritual. Qual é essa guerra? Essa guerra protocola dentro de nós uma certeza que temos um adversário, que com um grande arco, uma flecha, vem flechando as pessoas. Quem já pensou mal do Espírito Santo? Só pensar mal. Assim você fala, eu xinguei o Espírito Santo em pensamento. Isso aí não é você xingando. Isso aí são ações malignas. Malignas, quem já fez isso? Não é blasfêmia. Não é blasfêmia. Todo mundo, muita gente aconteceu isso. Isso é uma atividade satânica maldita. Todo mundo, olha só. Então a gente fala mal do Espírito Santo em pensamentos, mas esse tipo de pensamento não vem de Deus. É uma atribuição da seta maligna, onde a mente ela é um campo de batalha que todos nós devemos. Meus irmãos, muita gente não queria, mas já pensou, porque essa batalha da mente, essa soma de raciocínio e essa luta espiritual que bate no corpo do homem, mas sabemos que a mente ela produz toda a ação do corpo. Então, a Bíblia diz que quem é a cabeça da igreja? É Cristo. Então, Cristo ele tinha que pensar onde a igreja ia andar, o que a igreja ia ver e o que a igreja ia analisar. Então, Jesus, ele é a cabeça da igreja por isso. Ele faz o comportamento da igreja andar. Então, começa o salmista Davi a falar isso. Mas em Salmo 139, ele fala assim: como são preciosos para mim os seus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles, se eu contar, seriam mais do que os grãos de areia. Então, os pensamentos de Deus, que ele fala para Isaías, os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Os meus caminhos são maiores do que os seus caminhos. Então começa a ver que realmente os pensamentos de Deus não são como o pensamento humano. Então ele entende o que a fraqueza do homem relata em seus caminhos e aflige o seu entendimento. Olha só que forte. Então, a questão de pensar o corpo, a mente, precisa estar em oração. Eu acho não, em certeza, que uma pessoa que vive em oração, ela vive vigilante. E quando ela vive vigilante, a mente dela não consegue produzir a maldade. Por isso que os pensamentos dos homens são maus. Porque os homens buscam as situações errantes desta vida. E é necessário que você cuide dessa mente para que ela não contagie o seu corpo, entristeça o espírito e sua casa fique vazia e atormentada por demônios que voltam 7 vezes piores daquele que já entrou. E isso é um dos fatores. Vivemos um mundo aparente, onde a nobreza dos homens são a ignorância para Deus. Então a justiça e o seu juízo, cauterizado na sua própria consciência, traz em si as suas dores. A atenção de Deus para com todos os homens sobressai ao homem, pois os seus caminhos são maiores do que os vossos caminhos. E assim, Deus se desdobra do céu para tentar entender o raciocínio humano e compreender as atitudes inconvenientes dos seus corações. Na cláusula do seu poder, na justiça da sua sementeira, faz o seu paraíso, no quintal da sua razão e também na lavoura do seu poder. Celestialmente o Senhor, contemplando o céu, olhando os bons e os maus. Assim, floresce dentro dele a nação da esperança, tentando entronizar no homem a semente da bondade, do amor e de uma consciência limpa. Eita! Não, vou parar. Eu parei. Eu vou parar, eu parei. Ixi, não, foi muito forte. Parei. Meu Deus, essa foi pra matar, hein? Eita glória! Eita! Rapaz, de onde eu tirei isso? Eita, vamos lá. Eu saio umas coisas de mim que eu não sei de onde vem. Eu sei sim, de Deus. Que é isso, ó. Fiquei impressionado agora, hein? Meu Deus. Que poder, hein? É o Espírito Santo. Agora, se mandar eu repetir, eu não sei nada. Não conseguiria repetir. Tem que assistir. Você que está vendo esse vídeo, volta de novo. Você pega a D da Bíblia? Não, ainda não. Então, vamos lá. Você tem uma carta em 2 Coríntios que ela destrói qualquer
ela destrói qualquer situação. Ela fala que destruímos argumentos e toda pretensão que se leva contra o conhecimento de Deus. E levamos o cativo todo pensamento para tornar obediente a Cristo. Essa pretensão do homem. A sugestão maior. Uma situação tão forte que é para a destruição dos argumentos de pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Por quê? Porque a mente que receberá o conhecimento através da virtude do ouvir, que é a fé que produz dentro de nós uma estação vindoura e também perspicaz de um ensino que assim para nós é novo, mas que destrói fortalezas, que é a verdade. João fala isso, né? João 2,38, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então essa condição, ela faz para que nosso coração se almeja e declina e também insista em ter o conhecimento de Deus. Mas existe uma destruidora comunicação, aonde distorcida dos bons costumes, da fé e da prática do amor e do poder da sua justiça. Aí, meus irmãos, a coisa mais interessante que ele fala em Salmos, em 2 Coríntios, destruímos o argumento e toda a pretensão que se leva contra o conhecimento de Deus, para que vocês não se caem em laços de amargura. A Bíblia diz, meus irmãos, que é tão forte que Deus ele contemplou em Gênesis capítulo 6, versículo 5, o pensamento do homem. E eu vou te provar. Lá em Gênesis 6,5, diz que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente mal. Quando ele começa a ver isso, ele vê que a raridade dos homens obedientes estavam sobre um cerco de dúvidas, até encontrar Noé e colocar com ele uma atividade ministerial poderosa e destruidora, que foi o dilúvio. Agora, o que mais Deus conhece, eu digo a vocês que ele detesta. Em Provérbios capítulo 15, versículo 26, está escrito que Deus detesta os maus pensamentos, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Eita, glória a Deus. Marca aí, Provérbios capítulo 15, verso 26. Deus detesta mau pensamento, mas se agrada em palavras ditas sem maldade. Ou seja, aquilo que o coração pensou, aquilo que raciocinou com a sua própria consciência, analisou os fatos e palavras, saíram de frutividade, de poder e de justiça para todos aqueles que ouvem. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que em sua presunção o ímpio não busca, não há lugar para Deus, e nenhum que seus planos possam ser impedidos através do seu sondar e analisar pensamentos. O mais lindo, né, quando Jesus fala lá em Marcos capítulo 7, versículo 20, ele está falando que o que sai do homem, que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses maus vêm de dentro e tornam o homem impuro. Foi Jesus que falou isso. Dos seus pensamentos sai toda essa porcariada toda que vocês acabaram de ouvir. Então olha como o pensamento deve ser admoestado, o pensamento deve ser entendido, o pensamento deve ser frutificado no poder da razão e na glória da majestade de um bom ensino e perfeita consciência. Por exemplo, vocês vão para outros canais. Vocês estão aqui, tem vários pastores. Aquilo que você ouve está colocando na sua mente e criando algo. Se cria dentro da sua mente algo imaginário, quem sabe. Se o pastor disser para você que ele vai atrás de um copo, salvar a sua família, põe um copo de água, você vai lá construir aquilo na sua mente. E ali, do copo de água, você parou de chorar. O copo de água fez você não ajoelhar mais, mas ser depender de um copo de água ungido. Parou-se a manifestação de entrega a Deus. Isso, a consciência, ela entende que é um domínio sobre o corpo. E aí começa a aprender sistemáticas totalmente contrárias à palavra de Deus. Tá bom? Então, essa é uma variedade de assuntos que se deve pôr em pauta e que se deve ser muito bem observado. Então, você acaba... Desculpa, perdão mesmo. Vocês acabam tendo essa continuidade de sentimentos alestrados à impureza e à eloquência e à loucura.
Jesus ele estava lá em Mateus capítulo 9, versículo 4. Vocês lembram quando Jesus ele começa a discutir com os homens? Eles vêm os fariseus e falam assim: eu conheço o que passa nos seus corações. Jesus começou lá em Mateus capítulo 9, se não me engano. Mateus capítulo 9, versículo 4, que ele olha e fala: parece que eu estou entendendo o que você está pensando. Eu vejo que a maldade em vossos pensamentos. Aleluia. Glória a Deus. Isaías também fala sobre isso, né? Para buscar o Senhor, por quanto é possível achar, né? Deixe o homem mau os seus pensamentos. Ele fala lá em 55, 6, 7. Então, tem que tomar muito cuidado em o que está acontecendo dentro dessa caixola. Deus vai te julgar por isso. Deus vai te julgar por isso, sim, Senhor. Porque antes de você falar, Ele já sabe o que você vai falar. Então, você, antes de falar, você pensa, não pensa? Então, já saiu para Deus. Tá? Tá bom? Te amo, João Vitor. Então, o que é necessário? Ter uma disciplina na mente. Ter uma continuidade disciplinar dentro da sua mente vocal. Dentro da sua mente. Tá? Então, é muito sério, né? É muito sério essa situação. É muito sério e alarmante essa situação. Então volte para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte para o nosso Deus, Isaías está falando. Sai dos homens maus seus pensamentos. Então, o que se refere? Que quando Paulo ele começa a ver que o dominador comum é a cabeça, ele começa a dizer assim, pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o espírito do homem que nele está? Paulo está falando, lê aí 1 Coríntios 2,11. 1 Coríntios 2,11. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o espírito do homem que nele está? Para pensar nisso. Da mesma forma, ninguém conhece o pensamento de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então, tem uma consciência e uma ligação muito forte em relação a esse autoconhecimento da sua fala e pensamentos. Né? Então, o que eu digo a vocês, cuidado com os pensamentos, porque eles podem te matar. O que diz em Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 19? Eita, hoje está forte a Bíblia, hein? Vamos lá? Assim eu digo a vocês, e no Senhor, insisto, que não vivam mais como gentios, que vivam na inutilidade dos seus pensamentos. E eles estão obscurecidos do entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo avidez toda espécie de impureza. Olha isso, acabei de falar lá no começo. Vocês podem voltar ao vídeo? Se eu falar que eu comecei falando sobre isso, não sei, não foi, meus irmãos? Foi isso. O que eu acabei de falar lá, da impureza, do que entra, né? Da sensibilidade, do teor, de toda essa praticidade de poder que tem um pensamento. Isso está em Efésios capítulo 4, 17, ou Stefano, 17 ou 19, tá bom? Então, aí ele fala, quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestido do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes em verdade. Efésios 4, 22 e 24. Essa é uma realidade. Isso é uma atenção que vocês devem ter. Gente, cadê o like? Compartilha esse ensino maravilhoso, gente. Gente, que ensino maravilhoso demais. Que ensino maravilhoso. Que ensino maravilhoso. Meu Deus. Colossenses 3:2. Sabe o que diz lá? Pergunta assim, o que ele diz? Aí, pergunta aí, o quê? Pergunta o quê? O que diz em Colossenses 3:2? Pergunta o quê, pastor?
Só isso o que ele disse. Obrigado, Stephanie. Ele disse, ó, mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas de baixo. Vocês viram que como é importante, Jesus, a doutrinar os pensamentos? Doutrinamos o corpo, doutrinamos a saia, doutrinamos tudo. Mas esquecemos de doutrinar a cachola. Esquecemos de doutrinar os pensamentos. Esquecemos de doutrinar o que está dentro do nosso pensamento. E aí foi aonde é muito glorioso, gente. Os ensinos aqui não tem igual. Irmãos, tem ensino igual a esse? Tem, irmãos. Fala a verdade se tem. No YouTube tem. Tem, mas eu não quero que vocês falem. Quem? Então me mostre se tem ensinos mais de sabedoria como esse. Não tem, meus irmãos. Vocês não vão achar em canal nenhum, em pastor nenhum que saia isso, porque eu fui chamado para mestres. Me mostra se tem. Qual é? Não tem, meus irmãos. Como um pastor ia ensinar uma coisa dessa, meus irmãos? Se não for o Espírito. Desculpa perguntar, não sou melhor que ninguém. Vocês não têm. Se você perguntasse para o pastor alguma coisa dessa, ele ia ensinar, ele ia falar o quê? Então não é um orgulho. A gente tem que dar honra para quem tem honra, gente. Se eu erro, vocês me julgam, não julgam? Por que vocês não podem aceitar quando eu acerto? Aceite. Porque quando eu fui lá, estava fumando, sendo drogado, vocês me acusaram. Mas por que agora não me elogiam? Não é uma balança de duas medidas? Então dá honra. Fala verdadeiramente. É Deus na sua vida, não tem? Acabou, não tem, meus irmãos. Então é assim que funciona. A gente precisa ter esse comportamento, tá bom? Na hora de errar, a gente vai lá e critica, mas na hora de acertar, a gente também tem que reconhecer. Certo? Vamos lá. É muito forte, é um ensino muito forte, ninguém fala sobre isso. Em igreja nenhuma você vai achar, meus irmãos, esse tema não vai achar. Não vai achar mesmo. Está escasso esse tema. Esse tema está muito escasso de verdade, meu. Mas a honra, a glória, o domínio, o poder de quem é de Cristo. Não vai achar esse tema, não vai. Quando Paulo diz em 1 Coríntios 1,10: Irmãos, em nome do nosso Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordam com o outro, que falam para que não haja divisão entre vós, antes que todos sejam unidos em um só pensamento, em um só parecer. A igreja, ela tem uma carência muito grande em se unir em ações comuns. Ou seja, um ato comum. O que é um ato comum? É como todos fazem a mesma coisa. Todos estão de acordo com o mesmo parecer, mesma consciência, dos mesmos sentimentos, daquilo que deve ser desenvolvido para a razão de uma obra crescente e poderosa na terra, chamando a vinha do Senhor. Nessa ocasião, a igreja necessita dessa unificação e da comunidade em todo, agindo em um só parecer e um só pensamento. Então Paulo começa a divertir o 1 Coríntios, dizendo que a igreja não estava com parecer de pensamento, tampouco em ações deslumbrantes para que a glória de Deus se abundasse sobre Coríntios. Aqui vemos uma igreja totalmente fora do comum, de um processo, aliás, um retrocesso da comunidade que estava vivenciando um só propósito. Eles viviam todos juntos num propósito, mas não viviam todos juntos num pensamento. A diferença desse acordo eclesiástico e também de um acordo descomunal entre pessoas faz com que a obra caia. E o processo do poder de Deus, da alegoria da sua glória, se desvanece perante os homens. Pois Jesus disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que veja vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. O firmamento do teu poder, a glória do seu unigênito Filho, restabelecendo através do parecer de um pensamento único, de um sentimento vindouro de uma igreja poderosa. Mas para isso tinha que ter um estado comum, todos unidos em um só pensamento. Ufa! Ufa! Agora, o que tem dentro desse partido todo, dentro desse parecer todo,
dessa glória única que tem em nós, chamado Espírito Santo da verdade. Vemos uma coisa interessante quando Deus... estou sentindo uma glória muito forte. Aleluia. Graças a Deus. Que a gente sabe, a gente dá risada, a gente chora, é uma coisa muito impressionante. Quando em 1 Coríntios, aleluia, a Bíblia fala que sobre a maneira de pensamento, onde Deus adverte, né? A Paulo, e Paulo, ele coloca o seu Espírito Santo a uma profundeza muito forte. Ele diz que era para que a gente deixar de pensar como criança, suspeitando mal. Em Filipenses 4:8 fala que finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses 4:8. É isso. Vou voltar. Filipenses 4:8 termina toda essa ração bíblica. Tudo, a Bíblia termina aqui falar de pensamentos. Em Filipenses capítulo 4 é a última palavra que fala de pensamentos na Bíblia Sagrada. Lá no 4, versículo 8, que fala sobre isso. Pensem nessas coisas. Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável, que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses 4:8. Então, o desígnio da alma, a justiça do poder. Então, acredite, meus irmãos, que essa luta, ela é real. A luta da mente. Eu posso dizer uma coisa? A mente mente. A mente mente. Ela mente. A mente mente, tá? A mente mente. Então, eu queria deixar para vocês essa veracidade, esse fator que Deus é santo. Interrompamos, pessoal. Conheces os meus pensamentos. Que eu ia ficar vendo. Quem lembra desse aqui? Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sonda. Esse hino fala do sondar. Né? Tem um que fala assim: conheces os meus pensamentos, prostrado terei sentimento de agradar ao Senhor, é o meu maior prazer. Se subo aos céus, tua beleza comigo está. Se desço o abismo, tua destra me guiará. Por mares e mares verei tua unção, constante presença no meu coração. Tua glória me faz muito mais que vencedor. E andando pelo vale seco, tu fazes um manancial. Eita, eita, meus irmãos. Eita, esse hino é lindo demais. Esse hino é lindo demais. E bebendo desta água viva, sinto força sem igual. Tenho sede do Deus vivo, minha alma precisa de ti. Quem lembra? Esse daqui, ó. Também, olha que lindo. Olha. Olha que louvor lindo.
Conheces o meu coração, me tira os espinhos, me unge com a tua unção. Se conhece, Senhor. Conheces os meus pensamentos, prostrado terei sentimento de agradar ao Senhor. É o meu maior prazer. Se subo aos céus, tua presença comigo está. Vamos no coração assim, ó. Se desça um abismo, tua destra me guiará. Os mares e mares verei tua unção, presente e presente. Fale com Deus hoje, fala assim, ó, muda meu pensamento, muda meu coração, Senhor. Muda, Senhor. Que vencer tu. Siga aí andando. E andando pelo vale seco, tu fazes uma manã. Vai, gente, todo mundo, vai. Todo mundo, fala com Deus. Dentro dessa água viva, sinto força sem igual. Tenho sede do Deus vivo. Diga minha alma. Minha alma precisa de ti. Quero te honrar. Esse vale te adorar. E andando pelo vale seco, tu faz o quê? Tu fazes uma manancial. E bebendo dessa água viva, sinto força sem igual. Tenho sede do Deus vivo. Vai, cante. Minha alma precisa. Você pode levantar suas mãos e adorar o nome do Senhor esta noite. Diga Pai, fala muito com obrigado, Deus. Senhor. Oh, te adoramos, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ter mantido a minha vida. Obrigado, Senhor, nos nossos pensamentos. Aleluia. Vai falando com Deus, irmãos. Vai falando com Deus. Vai, pede para Deus mudar seu pensamento. Se desce um abismo, tua destra me guiar. Montanhas e mares ventos, presença constante no meu coração. Tua glória. Muito mais que vencedor, diga. Mais que vence. Pede para ele, fala, muda no pensamento, Jesus. E andando pelo vale seco, tu fazes uma manancial. E bebendo dessa água viva, sinto força sem igual. Tenho sede do Deus vivo. Minha alma precisa de ti. Quero te louvar. E se vale te adorar. Diga, quero te louvar. Quero te louvar. Eita, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu queria agradecer primeiramente a Deus. Dizer que hoje para mim não foi nada fácil trazer esse tema. Queria agradecer a cada um de vocês, o amor que vocês têm pela minha vida. Eu quero pedir perdão para as pessoas que eu aborreci. E quero que Deus mude meu coração. Deus muda minha alma, meu pensamento. E que Deus tenha misericórdia de mim, dos meus pecados, das minhas falhas. E que todos nós venhamos ser melhores no pensar, no agir.
E que vocês possam ter uma noite maravilhosa. Então vocês consigam ser salvos. Vocês precisam ser salvos. Eu tenho certeza que a salvação, ela é um ícone disso. Então, que vocês sejam bem alimentados nessa noite, guiados pelo Espírito Santo. E que vocês possam, cada dia mais, se esforçar, ter bom ânimo, e não desistir dessa grande cidade. Uma cidade linda, poderosa, uma cidade onde emana leite e mel. Se eu brigo com vocês para compartilhar, para comentar, porque as almas precisam dessas palavras. Eu vou morrer um dia, isso que vai ficar. Mas que essas palavras vão ganhar muitas almas aí nessa terra. Que Deus possa me dar força e cuidar de mim. E é por muito amor que eu faço isso, meus irmãos. É uma honra estar aqui. Às vezes com sono, às vezes cansado, às vezes tribulado. Não é fácil morar sozinho, não é fácil viver sozinho. Então, é várias lutas, dificuldades, mas Deus tem me dado força. Eu quero dizer o tanto que eu amo vocês. Sejam fortes e vocês nunca desistam. Vocês possam cuidar de vossos pensamentos e tudo venha dar certo para vocês. Vocês merecem essa graça, vocês merecem esse amor. Eu tenho certeza que vocês vão continuar se esforçando para chegar naquela grande cidade. Eu sou um agente do Senhor para ensinar vocês o caminho que leva à salvação da alma de vocês. Uma salvação eterna. Um lugar, meus irmãos, onde você nunca mais chorar. Então, saiba disso. Tá bom? Eu estou aqui para dizer para vocês que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Que Deus testifica no céu esse ensino e que vocês ficam bem. Tenham uma ótima noite. Eu compartilhe com as pessoas. E eu quero que vocês se cuidem. Tá bom? Se cuidem. Esse Deus é o nosso Deus de amor. E quem está sentindo uma glória, gente? Olha quem está sentindo. Meu Deus. Melhor que um culto na igreja. Mas verei tua unção ante o meu coração. Que lindo, Jesus. Sinta esse amor de Deus na vida de vocês nessa noite. O Senhor ama muito vocês. E nasces uma manancial, e bebendo desta água vi. Aleluia. Tenho sede do desejo. Deus abençoe. E guarde os nossos pensamentos, tá bom? E tudo vai dar certo. Sejam fortes, constantes e um grande abraço. Tá bom? Comentem aqui, compartilhem. Um abraço a todos. Deus abençoe. E dá vontade de ir embora, né? Não dá vontade de ir embora, né? Não dá vontade de ir embora, não dá vontade. E andando pelo vale seco, eita glória, né? Eita, é muito forte, né? Então, eu queria deixar para vocês, tá? Irmãos, é isso. Glória
honra, majestade. A paz do Senhor! Paz! O céu vai se abrir e revelar tua majestade. E a luz da tua santidade vai revelar. Paz! Comentem no vídeo. Compartilhe para as almas. Paz. Quero fazer tua vontade, aquele espírito em verdade. A minha vida seja para ti.